possa abrir no seu coração um espaço para olhar com os olhos do coração o presente que nos foi hoje dado. Nas palavras do Cristo Jesus, Ele trouxe uma história que se refere ao final dos tempos e descreve uma dinâmica que acontecerá segundo a sua descrição neste final longínquo dos nossos tempos da Terra. Sem entrar no mérito do que foi descrito, mas entrando numa reflexão de propósito, sentido, a pergunta que me vem é: para que será que o Cristo, falando de caridade, de ajuda, de fraternidade, nos trouxe essa parábola que anuncia um gesto de separação entre aqueles que escolheram a fraternidade e aqueles que não escolheram? Para que será que Ele nos trouxe algo tão do futuro para a nossa reflexão? Se embarcarmos na reflexão sem considerar que nos foi colocado algo fora do nosso tempo, da nossa realidade, certamente haverá um desencontro de tempos internos. O tempo do nosso eu, do aqui e agora, e o tempo do qual fala esses acontecimentos. E se olharmos a partir dessa perspectiva, qual seria o ato de caridade para nós mesmos? Como ser caridosos conosco quando estamos diante de uma realidade que não conseguimos, nem que quisermos, ter elementos claros para avaliá-la e compreendê-la? Se não percebemos essa diferença de tempos e exigimos de nós mesmos uma apreciação de algo que é longínquo e distante, será que estamos sendo caridosos conosco mesmos? Será que é caridoso pedir a uma criança que avalie as perspectivas geopolíticas dos continentes onde ela vive? Qual seria a postura caridosa para conosco mesmos? Quando estamos diante de algo que toca níveis de realidades que sequer temos capacidade de avaliar com detalhes. Dar a nós mesmos o direito do silêncio, o direito de poder dizer: isto eu não alcanço, isso eu ainda não compreendo. Que maravilha poder viver num mundo onde tenhamos possibilidade de poder dizer para nós mesmos: isso ainda não compreendo. E ao falar isso, se abre um caminho para que esta compreensão possa um dia vir. Mas quando não
percebemos que estamos diante de realidades distintas e nos pomos a olhar para elas como se elas falassem do aqui e agora. O nosso eu mais superficial, mais terreno, será que ele está sendo caridoso, amoroso com o nosso eu mais profundo? Será que não temos o direito de não saber ainda? O que será que nos anima para saber tudo, avaliar tudo, ter um julgamento para tudo? Aí tem algo profundo que precisa ser visto. Tem uma certa experiência de perda do limite que temos ao estar aqui na carne. E não considerar este limite e pensar sobre aquilo que não alcançamos com os pensamentos que são razoáveis, adequados para o limite onde estamos. Será que isto é caridoso com o nosso desenvolvimento? Com o nosso direito de poder, em paz e com alegria, poder dizer: não alcanço isso ainda. Isso vai ficar marinando na minha alma, para que o meu eu divino possa, no tempo certo, me enviar insights e claridades. Que maravilhoso mundo esse, onde podemos dizer isso com leveza e alegria, saindo do automatismo de saber sobre tudo, estendendo a nossa cegueira para coisas que são incomensuráveis. O nosso ego não gosta certamente o nosso ego não se alegra em ouvir essas reflexões. Mas também precisamos saber que é valioso poder limitar o nosso ego para que ele possa fazer a tarefa dele. Quando falo de ego, falo desse eu mais terreno, cujo alcance da visão é mais limitada. E é maravilhoso poder colocar limites para ele. Não deveríamos ter constrangimento com isso. Podermos dizer: silencia o meu eu terreno. É hora de você silenciar e aprender. Isso nos levaria a sair do automatismo de tudo saber, que às vezes nos leva para reflexões que eu peço perdão pela palavra, mas que é importante ser colocada, que se tornam até levianas diante do grande, invisível. Para fazer um paralelo que se torne mais palatável para nós, imagina se começássemos a falar do multi-universo, do qual se conhece tão pouco ainda, como se conhecêssemos. Então, tomar este texto que fala do fim dos tempos, o nome que é dado a ele é quando vier no final dos tempos o rei. Não estamos no final do tempo e poder olhar para que será que esse texto foi colocado quando se fala de caridade? Qual é o aprendizado? Qual é a caridade que pode ser aprendida quando estamos diante de um tempo que não conhecemos? A caridade de não automatizar em nós um saber que nos separa da essência.
porque ele trabalha com categorias racionais diante de coisas que não podem se resolver somente dentro dos parâmetros da racionalidade. Aqui estamos diante de um relato de acontecimentos no final do tempo, mas nos encontramos diante dessa mesma situação no cotidiano das nossas vidas, quando não alcançamos o sentido dos motivos profundos que levam pessoas a agirem desta ou daquela forma. Deveremos ter a mesma caridade do silêncio. O mesmo quando nos encontramos diante de acontecimentos que se passam na nossa vida, que não dá para entender com a racionalidade, porque as raízes deles se perdem na noite do tempo. Precisamos então desta mesma categoria na alma. Estou diante de algo que não compreendo ainda. E o meu gesto diante do que eu não compreendo é um profundo e respeitoso silêncio. Cala-te, ó parte acelerada do meu eu terreno. Desfruta da paz do silêncio e aprende que não é necessário opinar sobre tudo, que é maravilhoso ter a possibilidade de não saber o que opinar e se colocar num silêncio respeitoso diante das situações da realidade, do nosso cotidiano que não conseguimos entender os motivos e nos dedicarmos a contemplá-las, a pedir ao nosso anjo, a pedir às hierarquias espirituais que nos ajudem à noite a compreender o que está diante de nós. E aqui me refiro à vida cotidiana, que não temos ainda a possibilidade de entender. E ao fazer isso, estaremos sendo caridosos com os outros, deixando de julgá-los e classificá-los com um olhar que não alcança o que eles estão vivendo. E seremos caridosos conosco mesmos, porque não estaremos exigindo de nós, da nossa parte que ainda não maturou, que possa, que deva avaliar coisas que ela sequer compreende. Há lugar para não saber no processo evolutivo. Isso nos traz paz e calma à alma. Peço a todos que venham a ouvir essa reflexão, que olhe no momento da sua vida, seja com a sua própria vida ou com a vida daqueles que estão em sua volta, mais perto e mais longe, algo que você não compreende. Coloque na sua frente essa cena e se permita experimentar este silêncio contemplativo do que não compreendemos, como o primeiro passo para um dia virmos a compreender. Parece tão simples esse primeiro passo, mas ele é tão profundo, porque este passo traz para nós um claro discernimento daquilo que já toquei e daquilo que sequer me aproximei, que não está no repertório que trago para uma compreensão clara. Além disso, esse gesto de um respeitoso parar o meu eu terreno
e dizer para ele: acalma-te, ande com cuidado, estamos andando em cima do incomensurável, ainda não compreendido, seja na vida de alguém, da nossa própria ou do futuro evolutivo da Terra. Dai-nos, ó Cristo, o gosto do silêncio que fizestes na cruz, contemplando toda aquela barbárie inconsciente. Deste silêncio que fizestes, nasceram palavras que são um portal evolutivo para a humanidade. Dai-nos a bênção de saborear este silêncio, que é uma participação profunda, consciente e amorosa naquilo que não compreendemos. É um partejamento do futuro. E olhe para esta situação que ainda não compreendes. Experimenta dizer: aqui eu me silencio e aguardo que o meu crescimento moral interno se faça para que eu possa receber a bênção de compreender o que está atrás do véu e possa então, com esta compreensão que nasce de um gesto de renúncia do nosso eu menor, de julgar o que está à nossa volta, possamos, através dessa renúncia, dessa não compreensão, possamos então acessar a compreensão profunda que vem do nosso eu espiritual. Que a paz do Cristo esteja e permaneça dentro de cada um de nós e através dessa paz cultivada de cada um de nós possamos alcançar uma paz maior, irradiada da paz íntima de cada ser humano. Que assim seja. Uma boa noite. Que tenhamos uma semana profunda de reflexões e bênçãos. Se alguém se sentir tocado por esta reflexão, coloque seu nome